Bora lá, pessoal, o professor Jonathan aqui. Estamos na continuação da nossa disciplina de resistência dos materiais. Na aula de hoje a gente vai falar sobre tensão admissível. Essa aula é bem importante na parte de dimensionamento. A partir de hoje a gente vai começar a diferenciar a tensão de ruptura da tensão de projeto. Então, nós começaremos a introduzir o conceito de segurança, para que as nossas estruturas, elas sempre tenham uma sobrinha ali de carga, de tensão, para que a gente não faça dimensionamentos sempre para o máximo. Então, nessa aula a gente vai inserir esse conceito, a gente vai fazer com bastante teoria, com bastante exercícios resolvidos. Então, bora lá, vamos para a nossa aula. Vamos fazer a primeira definição. O engenheiro ou arquiteto responsável pelo projeto de elementos estruturais ou mecânicos, deve restringir a tensão do material a níveis seguros. Então a gente nunca vai querer dimensionar as coisas para o máximo que ela aguentar. A gente quer sempre deixar sobras de segurança nos valores de tensão. Assim, os cálculos devem ser feitos para admitir uma tensão segura e admissível. Então, quando a gente tem ensaios, por exemplo, ensaios de ruptura, a gente coloca um corpo de prova, por exemplo, aqui a gente tem um corpo de prova de metal que está numa prensa. A gente aperta até o corpo se romper e aí a máquina fala para a gente, esse corpo aguentou tanto de tensão. Então, para isso, o que a gente tem? A gente vai ter agora um fator de segurança, e ele vai ser um número de quantas vezes a mais a gente quer ter segurança. Então, um fator de segurança 2 significa que eu tenho o dobro de tensão sobrando para que esse corpo não se rompa. Então, a gente vai calcular fazendo essa conta aqui. Eu vou ter, nesse caso aqui, se eu pegar a força que rompeu e dividir pela força que eu admito, eu vou ter o fator de segurança. Como assim? Faz de conta que rompeu com 20 e eu vou admitir só 10. Isso significa que no meu projeto eu vou fazer as contas para que as máximas cargas sejam 10, mas eu sei que rompe. Se eu perceber, 20 é o dobro de 10, então o fator de segurança aqui seria 2, ou seja, eu estou usando o dobro de segurança. Eu admito só metade do que rompe, Então eu tenho o dobro de segurança, eu tenho 2 vezes mais segurança. Então a gente faz isso por testes experimentais, ensaios de laboratório, como esse que está aqui na imagem, para a gente saber qual é a carga que rompe, qual que é a carga de ruptura desse corpo. Isso aqui seria um ensaio de compressão para um metal. A gente pode fazer isso com corpos de prova de concreto, por exemplo. A gente pode usar diversos materiais. Nesse caso aqui foi um teste de compressão. Como a gente está no contexto de tensões, a gente pode, em vez de fazer em função de forças, é melhor a gente fazer em função de tensões. Então é a mesma lógica, tensão de ruptura por tensão admissível. E não só para tensões normais, Também posso fazer para tensões de cisalhamento, tensão de ruptura por tensão de admissível. Nessa imagem aqui a gente tem um teste de tração. Então eu estou tracionando esse corpo, Estou fazendo força aqui, em vez de compressão, esse corpo vai cortar, bem aqui no meio devido a essa tração ter sido muito grande. Então o corpo quebra aqui no meio, aqui, por eu ter uma força para cima e uma para baixo aqui para cortar, esse corpo no meio devido à tração ter sido muito grande. E aí, esse fator admissível deve ser sempre maior que 1 para evitar a possibilidade de falha. Então esse fator de segurança sempre a gente quer sobrar, então tem que ser acima de 1. Então, por exemplo, aqui eu posso usar imagina uma usina nuclear. Eu posso pensar, por exemplo, num coeficiente de segurança, num fator de segurança, por exemplo, 3, ou seja, eu tenho 3 vezes mais segurança do que o suficiente para romper. Na capa do vídeo eu coloquei uma foto de uma barragem, então imagina a segurança que tem que ter, porque se a barragem rompe, toda aquela água vai inundar alguma área. Então, quando a gente tem coisas perigosas, por exemplo, eu posso usar fatores de segurança sempre mais altos. Vamos fazer um exercício. Ao se fazer um ensaio de ruptura de compressão, descobriu que o corpo de prova abaixo se rompe com 20 megapascal. Então eu peguei esse corpo de prova, coloquei numa prensa, ele apertou ele até que ele rompeu com 20 megapascal. Então essa é a tensão de ruptura desse corpo. A gente quer um fator de segurança de 1,5. Então esse é o tanto de segurança a mais que eu quero que esse corpo tenha. E aí a gente quer o valor da tensão admissível e a máxima força que eu vou poder fazer se aplicada, caso o raio seja 5 centímetros. Então, em vez de eu resolver os exercícios de tensão
com a tensão de ruptura, eu vou ter que calcular a tensão admissível primeiro e depois resolver as cargas. E o fator de segurança é 1,5. Então, ó, o fator de segurança é a tensão de ruptura pela tensão admissível. Ele rompe com 20 MB e aqui 1,5 é o fator de segurança. Então, eu vou isolar a tensão admissível, né? Passo para cá, vou passar 1,5 dividindo. Resolvendo vai dar 13,33 vezes 10 a sexta. Então, notem que para um fator de segurança 1,5, em vez de eu trabalhar com 20 MB, eu vou trabalhar com 13 MB. Então, eu vou fazer meu projeto para menos tensão, para eu ter essa sobrinha de segurança aí para esse fator de segurança 1,5. Os fatores de segurança, pessoal, eles são normatizados para cada material, para cada situação. Então, a gente precisa ler a norma de concreto, de madeira, de metal, para a gente saber quais fatores de segurança a gente vai usar aí nos nossos projetos. E aí, agora que eu já sei a tensão que eu vou admitir, a tensão que eu devo usar, eu vou usar esse 13,33 para descobrir qual é a máxima força que eu posso usar se o raio for 5 centímetros. Então, a força aqui, ó, eu vou passar a área multiplicando aqui, vai ficar tensão vezes área, e a tensão que eu uso agora é a tensão admissível vezes a área, πr real quadrado. O raio é 0,05, a gente tem que fazer em metro, então a gente pega esse 5 centímetros, divide por 100 e coloca ele aqui. Na hora de resolver é bom que a gente organize tudo em parênteses aqui para a gente resolver isso aqui. E aí vai dar 104.719,49 newtons de força. Essa é a máxima força que eu posso fazer nesse corpo para que ele atinja, né, essa tensão admissível. Então, se esse corpo de prova for representar, por exemplo, um pilar que vai sustentar um segundo piso de um prédio e etc., toda a força que tiver em cima desse pilar tem que ter no máximo esse valor aqui. Então, se ultrapassar, a gente vai ter que pensar talvez em fazer um raio maior ou fazer um corpo com uma resistência maior que 20 MB. Mas se tiver que ser obrigatoriamente 5 centímetros e 20 MB de resistência, aí a gente tem que fazer com que na hora da execução a maior força, né, que seja aplicada seja essa daqui. Vamos lá. Deseja-se saber qual o valor da aresta desse lado aqui, né, quais os valores dos lados desse pilar quadrado que ele deve ter para atender às exigências do projeto. Então, esse pilar tem que aguentar 100.000 newtons, o fator de segurança que eu quero é 2, e esse pilar aí rompe com 20 megapascal. Então, vamos lá, fator de segurança, tensão de ruptura sobre tensão admissível. Isolando aí a tensão admissível, né, eu vou pegar o 20 MB e vou dividir por 2, então eu vou trabalhar com 10 MB. Então, notem que aqui, ó, ele rompe com 20 e a gente vai fazer o projeto com 10, porque o fator de segurança é 2. Então vamos lá, tensão é força sobre a área, e a área nesse caso aqui é lado vezes lado. O enunciado falou que o pilar tem que ser quadrado. Então eu vou pegar esse L vezes L, né? L ao quadrado, e é isso que a gente quer isolar. Passei o L quadrado para o outro lado, e aí eu vou colocar valores. Então a força é 100.000, a tensão que a gente vai usar aqui, que é a tensão admissível, é 10 MB, tá aqui. E aí, esse por esse dá 0,01, eu tenho um quadrado ali que eu vou passar como raiz, e isso vai dar um lado de 0,1 metro ou 10 centímetros. Então, esse tem que ser o lado que esse pilar tem que ter para atingir, né, esses valores que foram dados no enunciado, que são os nossos valores de projeto. Então, olha que interessante. A gente, por um teste de resistência, eu sei o valor que o corpo rompe. Pelas normas, eu sei qual é a segurança que eu preciso ter. E conhecendo o que isso vai sustentar, eu sei a força que vai estar aplicada no pilar. Então, esse pilar tem que aguentar um telhado, por exemplo, 100.000 newtons. Então, 100.000 newtons. Então, a partir disso, eu consigo dimensionar o tamanho que os pilares vão ter que ter para que atinja certinho aqui, ó, essa parte de projeto. Então, ele tem que ter 10 centímetros pelo menos. Ele pode ser mais, que daí sobra, mas não pode ser menos, que daí não vai atender as exigências ali de projeto. Vamos resolver esse exercício aqui, ó. Eu tenho dois pilares agora, ó. Então eu tenho dois apoios e duas forças sendo feitas, uma força F e uma força P. A tensão de ruptura dos pilares é 800 kPa. Então esse pilarzinho A aqui e esse pilarzinho B aguenta 800 kPa cada um. Fator de segurança a gente vai fazer igual a 2. E eu quero saber qual é a área que esses apoios vão ter que ter para suportar a carga. Então a força P vale 1.500 newtons e a força F vale 9.000 newtons.
Então, a gente tem as forças que estão aplicando e eu quero saber o quanto que cada desses pilares aqui, ó, A e B, vão ter que aguentar. Para isso, eu preciso saber os valores das reações de apoio, porque eu preciso saber, pelas essas forças aplicadas, o quanto que cada um desses pilares aqui estão segurando. Coloquei o exercício aqui mais no cantinho para ficar mais fácil. Primeira coisa, então, calcular a reação de apoio. Vou deixar no card aqui uma aula em que eu detalho bem o passo a passo de calcular reações de apoio. Vamos lá. Tensão admissível, ó, já está isolada aqui a tensão admissível. Eu pegar a tensão de ruptura e dividir pelo fator de segurança. Então, a tensão normal, nesse caso, né, como é compressão, é força sobre área. Se eu quiser calcular a área, né, que foi o que o exercício pediu, é só eu passar a tensão aqui dividindo. Vamos lá. Se eu tenho o P e o F aqui para baixo, eu tenho como reação uma força aqui no pilar B, esse vetor vermelho, vamos chamar de B, essa força. E aí eu tenho também uma reação A, né, aqui no pilar A, vamos chamar de A essa reação. Então eu tenho duas forças para cima e duas para baixo. Primeira coisa, vamos trabalhar então com as reações de apoio. Eu tenho duas forças para cima, A e B, duas forças para baixo, F e P. E eu vou igualar a zero porque, como isso é estático, ele não pode mexer, não pode ter força resultante. Então, duas forças para cima menos as forças para baixo tem que dar zero. Aplicando valores, F vale 9.000, P vale 1.500. Então, A mais B vai dar 10.500. Então, aqui eu tenho duas incógnitas, né? A gente não consegue continuar daí. O que a gente vai fazer? Ó, só coloquei o B aqui para falar que o A é 10.500 menos B, porque a gente vai ter que agora trabalhar com os momentos atuantes nessa viga aqui, para a gente conseguir descobrir essas reações de apoio. Então, ó, calculando os momentos, eu preciso escolher um eixo de rotação, então eu vou pegar um eixo de rotação aqui, nesse primeiro aqui, ó. Então, notem que a força A, como ela está no eixo de rotação, a força A está aqui, força no eixo de rotação pela teoria, né, do momento, do torque, forças no eixo de rotação não fazem momento. Então eu não preciso desenhar o F, a força A, que está aqui, porque ela está em cima do eixo de rotação. Então só as outras três forças fazem momento em relação a esse apoio da esquerda. A gente poderia fazer para o da direita também, nesse exercício eu optei por resolver para o apoio da esquerda. Então se a gente escrever, ó, as equações, ó, notem que essa força F roda para cá, o P roda para cá, o único que roda para o outro lado é o B. Por isso que aqui no exercício eu coloquei o momento do F e o do P somando como positivos e subtraí o momento B, que ele é o único que roda para o outro lado. Aplicando ó, a equação de momento é força vezes distância, então é a força vezes a distância da força. Essa distância é da onde está a força ao eixo de rotação, então do F é daqui até aqui, do B é daqui até aqui, e do P é daqui até aqui. Pelo desenho aqui no enunciado tem como a gente saber os valores dessas distâncias. Então vamos lá. A força F vale 9.000, foi dado o enunciado, e a distância dela é 7,5. Está aqui já a cota. P está lá no finalzinho, ó. Ele vale 1.500 e esse finalzinho é 15 metros mais 7,5. Então está aqui, ó, 22,5. Esse menos B aqui, ó, eu passei para o outro lado e a distância do B até o eixo de rotação é 15. Ó, o B está aqui, a distância dele é esse 15 aqui. Agora é só resolver. Então eu vou passar o 15 dividindo. Então eu tenho essa parte de cima aqui, é só a gente resolver esse produto e depois somar e dividir por 15. Isso vai dar 6.750, o valor da força B. Então essa é a força que está atuando aqui no nosso pilar. Com isso aqui eu consigo calcular a tensão no pilar. Se a gente voltar lá na equação das forças, né, essa equação aqui, ó, se a gente voltar para cá, eu tenho que A é 10.500 menos B, aplico o valor do B, dá 3.750. Então agora eu tenho os valores do pilar B e do pilar A para a gente calcular as tensões. Então, tensão admissível é tensão de ruptura dividido pelo fator de segurança. Foi dado no enunciado que a tensão de ruptura era 800.000. Então, eu vou fazer 800.000 dividido pelo fator de segurança. Então, a gente vai calcular para 400.000. Essa é a tensão admissível que a gente vai usar no problema. Então, a gente já tem a tensão, a gente tem a força em cada pilar. Então, finalmente, a gente pode calcular as áreas dos pilares que foi pedido, né, no enunciado. Então, tensão é força sobre a área é força sobre tensão. Então, a área A é força A sobre tensão. Então, aplicando valores, ó, força A
3.750 sobre a tensão, que é 400 mil, né? Vai dar esse valor de área em metros quadrados. Se eu quiser passar para milímetro quadrado, né, eu posso multiplicar esse 10 a menos 3 por 10 a 6, esse é o fator de conversão. O enunciado não falou que precisava ser em metro quadrado ou milímetro quadrado, mas se quiser fazer em milímetro quadrado está aqui também. Área B, força B sobre tensão, a força B é 6.750, a tensão é 400 mil, dá esse valor aqui em metro quadrado. E aí, se quiser fazer também em milímetro quadrado, é só fazer vezes 10 a sexta. Então, a partir dessas cargas e essas distâncias, a gente dimensionou qual é o tamanho que esses apoios A e B precisam ter. Eles precisam ter essas áreas aqui para atender essas cargas que foram dadas no projeto. Vamos fazer esse exercício aqui, ó. Nós temos uma barra rígida AB. Então, a gente chamou de AB porque ela vai do A até B aqui. E aí ela é suportada por uma haste de aço AC. Então aqui, ó, de A para C tem essa haste aqui, ó, que está sustentando essa placa. Aqui, se eu olhar essa haste de lado, ela está aqui, ó, eu posso ver que tem dois parafusos aqui, né, sustentando. Esses parafusos estão sujeitos a cisalhamento simples, né, se eu olhar a junção aqui, ó, e eles estão ajudando a sustentar essa viga aí. E aí também, na direita, eu tenho um apoio de alumínio aqui, ó, no ponto B. Então, ele que sustenta o lado direito. Então, essa parte aqui sustenta o lado esquerdo, essa parte aqui o direito. E eu tenho uma carga P sendo aplicada ali. Então, vamos lá. Então, foi dado os diâmetros, né, dessa haste AB, 20 mm. Foi dada a área de seção transversal do bloco de alumínio, 1.800 mm². Foi dado também os pinos no ponto C, tem diâmetro de 18 mm e estão submetidos a cisalhamento simples, igual aqui na imagem. Considere a tensão de ruptura do aço e do alumínio, respectivamente. Ó, aço, 680 MB e alumínio, 70 MB. E a tensão de ruptura por cisalhamento dos pinos, né, que estão sustentando aqui, ó, 900 MB. Então, a gente tem três tensões aí de ruptura. Da haste, que é feita de aço, do parafuso que está aqui e desse apoio aqui, ó, que é de alumínio. A gente vai usar fator de segurança 2. E aí, o que o exercício quer que a gente faça, né? O maior valor P que eu posso usar aqui nesse problema para que não extrapole, né, essas tensões aí que foram dadas. Então, a gente vai montar equações para tentar descobrir o maior valor de P que pode ser para que não extrapole essas tensões aqui, ó, que foram dadas. Lembrando que essas aqui são as tensões de ruptura, né? A gente vai fazer fator de segurança 2. Então, a tensão admissível vai ser metade, né, dessas tensões que foram dadas aí. Então, interpretamos o problema, vamos resolvê-lo. Então, coloquei aqui de cantinho aqui nosso problema para a gente fazer ele. Então, vou chamar de FA a força de reação do apoio A, FB a força de reação do apoio B. Então, a força A é a que está na haste e vai estar no parafuso, e força B é a força aqui do apoio de alumínio da direita. Fazendo as tensões admissíveis aí, ó, eu vou pegar a ruptura e dividir pelo fator de segurança, então vai ser sempre metade, né, que o fator de segurança é 2. Então, do aço vai ser 340 MB, do alumínio 35 MB e de cisalhamento do pino 450 MB. Essas são as tensões admissíveis. Fator de segurança igual a 2, então metade das tensões de ruptura, né, que foi dado no problema. Então vamos lá. Eu preciso descobrir as equações das forças A e B, né? Então a gente tem que montar equações para descobrir o valor do FA e do FB, para eu descobrir as forças que tem. Porque a gente já tem as tensões, se a gente conhecer as forças, tem como a gente montar aí e descobrir o valor do B. Então vamos montar as equações aqui, ó. Se eu fizer um eixo de rotação em A, então o apoio está em A, esse FA não vai fazer momento, eu vou descobrir só os momentos de P e FB, né? Vamos desenhar aqui, ó. Então, fazendo o desenho ali, ó, um novo desenho, eu vou ter P e FB. Não desenhei a força A aqui, ó, porque ela está no eixo, forças no eixo de rotação não causam momentos. Coloquei aqui as distâncias igual está no desenho, 0,75 e 2. Então, momento de P menos momento de B menos momento de P igual a 0. Então, o P roda para cá, assim, o B roda para cá, assim. Um momento menos o outro dá igual a 0. Substituindo, ó, força B, distância B, força P, distância P, aplicando valores, distância de B. Distância de B é 2, está aqui, distância de P é 0,75.
E aí, escrevi uma equação para P. Aqui eu tenho duas incógnitas porque eu não sei B e não sei P. Vamos montar uma equação agora para o outro lado, para o B, para a gente ter uma equação igual essa de cima, agora em função do ponto A. Então, ó, mudei o apoio, agora o apoio está na direita, distância P agora vai ser 1,25. Se antes era 0,75, falta 1,25 aqui para chegar, né? Por isso que está 1,25. E de A até o eixo de rotação é 2. Então, mesma lógica, ó, A roda para cá, P roda para lá, e aí um menos o outro igual a 0. Então, momento A é força A, distância A, P vezes distância P igual a 0. Aplicando as distâncias, né? FA vezes 2, P vezes 1,25. E aí eu vou ficar com duas equações aqui de momento. Notem que a única coisa que eu tenho similar nas duas é a força P. Então, ó, a força P deve ser, no máximo, a que faz as forças de reação A e B atingirem lá, né, a força que é admissível. Então, esse valor P pode ter, no máximo, uma força que faria com que essas reações A e B atinjam as tensões admissíveis que foram dados aqui. Então, a gente vai trabalhar com essa ideia. A gente vai descobrir valores de A que fariam atingir, né, as tensões admissíveis do enunciado. Então, tensão é força sobre área. Se eu isolar a força, vai ficar tensão vezes área. Então, o que eu vou fazer? Ó, lá no aço. Aço é a haste, né? Então, eu vou fazer a tensão admissível do aço, 340, vezes a área. Isso vai me dar 106.814. Essa é a maior força que poderia ter na haste de aço para atingir a tensão admissível. 106.814. Para o alumínio, a maior força que eu posso ter lá no alumínio, que é no apoio, lá no B, é a tensão admissível do alumínio, 35 MeV, vezes a área dele. Se eu passar a área de 1.800 milímetro quadrado para metro quadrado, dá 1,8 vezes 10 a menos 3. Como que foi feita essa transformação aqui? Ó? Esse milímetro, só que isso aqui está ao quadrado, isso aqui é 10 a menos 3, que é o milímetro. Aqui eu tenho metro e tudo isso aqui está ao quadrado. Então, quando eu fizer esse 10 a menos 3 ao quadrado, vai dar 10 a menos 6. Então, se eu fizer 1.800 vezes esse 10 a menos 6, vai dar justinho esse 1,8 vezes 10 a menos 3 aqui. Ó. Então, eu consigo passar esse milímetro quadrado para metro quadrado. Resolvendo a maior força que pode estar apoiada no alumínio para atingir a tensão admissível, 63.000 N. Vamos fazer para a força do pino. A força do pino é a tensão admissível do pino, 450 vezes 10 a sexta, essa é a maior tensão de cisalhamento que ele pode ter, e a área do pino, que é essa daqui, ó. Ele tem 9 milímetros, né? Foi dado o diâmetro do pino, 18 milímetros, eu faço 0,09, né? Que é a metade dele. E aí isso vai dar uma força de 114.511, é a maior força que pode ser aplicada no pino para que ele atinja essa tensão de cisalhamento aqui. Então eu tenho as forças máximas que cada elemento pode chegar para não extrapolar as tensões admissíveis. Beleza, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas forças aqui, ó, e vou aplicar nas equações do momento, e aí eu vou descobrir os valores P. Então eu vou aplicar a maior força que pode ter em B, vou descobrir o P. Vou aplicar a maior força que pode ter no A e vou descobrir o P. E aí a gente compara os valores de P para saber qual que a gente usa. Então, por exemplo, ó, força A vezes 2 menos P vezes 1,25 igual a 0. A força A, né, essa equação aqui, né? Quem é a força A? A força A é a força que está na esquerda. É a força que atua na haste e a força que atua no parafuso. Então, ó, testando primeiro aqui do aço, ó, 106.000. Vou colocar no lugar do FA aqui, ó, e vou trabalhar esse valor para isolar, né, o P. Ó. Passei o menos P para lá positivo. E aí vou passar o 25 dividindo. Vai dar essa força aqui, ó, 170.902. Ou seja, se eu aplicar 170.902 aqui, isso vai fazer com que a força do apoio A, que está na haste, atinja aquele 106.000 dele. Então, esse é o maior P que eu posso ter, que vai causar 106.000 lá. Vamos usar agora os valores para o alumínio. Para o alumínio, ó, a força do alumínio é essa segunda aqui de 63.000. Alumínio está lá no lado B, né? Então a gente vai usar essa equação aqui, ó, que é a equação do lado B. FB vezes 2, P menos 0,75. Então, aplicando valores aí, passo esse P para lá e passo 75 dividindo, eu vou ter 168.000.
Ou seja, se eu colocar um P aqui de 168 mil newtons, ele vai fazer com que o alumínio atinja a tensão máxima dele lá, atingir aqueles 63 mil newtons de reação. Vamos fazer para o pino. Pino está do lado A, então a gente vai usar também a equação do lado A aqui para fazer. Só que agora na força A, né, a gente vai usar a força do pino, que é aquele 114 mil que está ali em cima. Isolando esse P aí, resolvendo isolando o P, vai me dar 183.217. Então aqui a gente consegue saber qual que é o maior valor P. Se eu colocar o valor, esse aqui, ó, 183 mil, o pino aguenta, só que 183 mil é mais do que o alumínio aguenta. E é mais do que o aço aguenta. Então, tanto o aço quanto o alumínio, se eu usar o P aqui, ó, do pino, ultrapassa. Se eu usar o P do aço, o pino aguenta, mas o alumínio não aguenta. Então, o P que a gente vai usar é esse menor. Porque se eu coloco como máximo P esse 168 mil, tanto o aço vai aguentar, porque ele aguenta até 170, quanto o pino vai aguentar, porque ele aguenta até 183. Então, P igual a 168 mil é o maior valor que P pode ter para que essas forças não atinjam, né, os valores ali admissíveis. E aí, para encerrar, vou deixar esse exercício de tarefa. A gente quer saber o máximo valor de força que pode apoiar sobre esse pilar se a tensão de ruptura for 60 MB e a área for 0,2 metros quadrados. Utilizem um fator de segurança 1,5. Deixem a resposta no comentário, depois eu venho aí discutir com vocês. E é isso, pessoal. Parabéns para quem conseguiu terminar nossa aula. Essa aula teve alguns exercícios bem complicados, né, trabalhosos, mas esse conceito de tensão admissível é muito importante para você que está cursando engenharia. Então, espero que tenham entendido. Se gostaram da aula, deixem um comentário aí, curtam, assinam o canal aí para dar uma força. E é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!